Boa noite, Lazarine. Gladys, uma boa noite para você e para sua família também, Lazarine. Oi, Alexandra. Alessandra, muita paz para você, minha irmã. Obrigado, Gladys. Obrigado, tá? Vamos lá. O Instagram, ele é inapelável, né? O Instagram, ele nos limita muito no tempo. Vocês me permitindo, então, nós vamos já começando a dar entrada aqui na reflexão, fazendo o gancho já da última reunião que nós tivemos, em que nós trabalhamos a conversa entre Margarida, fora do corpo, durante o sono. Alice, boa noite, muita paz. E a Matilde, que é a sua mãe espiritual também, tanto quanto o Gúbio. E nós paramos no momento em que a Matilde, a mãe de Gregório e de Margarida, fez algumas ponderações para ela, depois que a magnetizou para que ela pudesse fazer algumas recordações, e foi graças à magnetização de Matilde nos centros nervosos do perispírito de Margarida, que ela teve toda a relembrança, viu a sua mãe e ficou naquela angústia muito grande que nós vimos. Hoje vamos começar ainda aquela conversa das duas. Mãezinha querida, eu estou muito cansado, estou infeliz, nós já falamos sobre isso. Mas vamos, Erlen, boa noite. Ela dizendo que estava muito cansada, e a Matilde disse para ela que o trabalho está começando agora, a luta, boa luta, está começando agora. Cansada como? Né? E sinto-me cercada de inimigos, diz a Margarida, e de alguma forma, obrigado, Erlen, eu noto um invencível antagonismo entre os meus sentimentos e a realidade humana. E ela vai tecendo aqui esses seus comentários de angústia, de muita aflição, de muita depressão, e ela notando esse invencível antagonismo entre os sentimentos dela e a realidade que ela estava vivendo. Ela continua, o próprio casamento dela, que ela depositou muita fé no casamento dela, que ela realmente tinha como um sonho esse casamento, e na realidade um desengano só, porque ela doente, um bom marido, mas ela não dando exatamente para ele, na contrapartida, né, a alegria do prazer dele viver também, ela doente do jeito que estava, do seu ponto de vista psicológico e mental. Trago meu coração cansado, oprimido, diz a Margarida para sua mãe Matilde. Frustrações, ruína espiritual estão seguindo-me de perto, mãe. Por isso eu sou um fardo muito pesado ao meu marido. Ele é dedicado, ele é digno, mas ele mereceria uma pessoa melhor do que eu estou muito doente. E começou a chorar. Matilde enxugou as lágrimas dela e disse: Margarida, viver num corpo terrestre, entendendo os deveres divinos que nos cabem, não é tão fácil, ante a glória infinita que em companhia dele podemos recolher. E eu sempre aproveito essa frase para dizer que a reencarnação não é um convite para aqueles que estão aqui reencarnados nesse escafandro pesado de um corpo físico para viver de supostas fantasias, de alegrias fantasiosas, de prazeres também absolutamente ficcionais, verdadeiras ficções em torno de prazeres de coisa nenhuma. Então, a reencarnação, estar na Terra, no corpo físico, é estarmos numa abençoadíssima escola para a nossa depuração espiritual, e não ficarmos escravos ao corpo e às seduções e apelos da matéria e das coisas materiais.
Então, por isso que ela diz que realmente não é fácil, é difícil. E, queira ou não queira, a experiência humana acaba sendo um curso doloroso de renúncia pessoal e também uma abençoada escola em que o espírito de boa vontade pode alcançar as elevadas escalas espirituais. Nós que estamos aqui na Terra, agradecendo muito a Deus por todas as oportunidades que nós estamos tendo, que eu imagino que todos vocês tiveram muitos desafios pela frente, desde o berço até agora, e isso irá até o túmulo, porque nós reencarnamos na Terra exatamente como uma grande escola, como um convite, né, para que nós possamos alcançar as culminâncias possíveis no campo da evolução espiritual, dentro do cumprimento do código moral de lei que todos nós trazemos na consciência. E aí não é uma coisa tão simples, não é difícil, mas é trabalhoso, dá muito trabalho, é a escalada de montanhas para nós conquistarmos exatamente essas culminâncias de espiritualização. E para isto, no entanto, diz aqui a Matilde, é muito importante, é indispensável se abra o coração ao clima interior da bondade e do entendimento. Esse é um dos grandes desafios, é nós trabalharmos em nós verdadeiramente a bondade. Mas a bondade para com os outros? Eu vou ser bom com os outros? Não. Primeiramente, a bondade conosco, sermos benevolentes conosco, indulgentes conosco, auto-perdoar-nos para que nós possamos usar essas virtudes e, como um princípio do verdadeiro sentido da palavra caridade, utilizarmos em relação ao próximo. Eu sempre digo, como é que eu posso amar o meu próximo sem me amar? Como é que eu posso transmitir paz para alguém se eu não tenho paz? O que eu tenho para dar se eu não tenho? Se eu não tenho paz, eu não tenho condições de dar paz para ninguém. Então, todo um trabalho é um convite para encontrarmos em nós, no exercício diário, das virtudes que nós gostaríamos que os outros também pudessem vivenciar. A começar pela bondade. E daí nós vamos da benevolência à indulgência, a indulgência conosco também. E trabalhar em nós todo esse potencial que nós temos a partir do autoconhecimento, desse autoacolhimento, a partir de um processo de autoidentificação com a chama divina que nós somos, como dizem os Espíritos, que o Espírito é uma chama divina. E fazendo esse investimento, nós aos poucos estaremos iluminando a sombra daquilo que nós achamos que somos, mas não somos, nós estamos, porque o nome é transitório. A persona, o Jorge é uma persona, é uma personalidade. Na realidade, isso é transitório, isso vai passar. Então, fazer um investimento correto e identificar com amor, com as virtudes que já temos em potência e em latência. E aí, nós cresceremos e chegaremos às culminâncias possíveis no limite do nosso esforço dentro de uma reencarnação que poderá ser uma reencarnação que podemos dar um salto de qualidade muito grande em nossa evolução. Mas começar todo um trabalho de desenvolver virtudes em nós, sentindo essas virtudes. Isso é fácil? Não é. É muito trabalhoso, porque as pessoas elas vivem para fora. Nós vivemos mais em função dos outros, nós vivemos em função das coisas, das circunstâncias. Enquanto nós estamos presos às coisas de fora, nós esquecemos de dentro. Quando nós trabalhamos as coisas de dentro, as coisas de fora serão resolvidas de uma forma muito mais pacífica, porque eu já estou pacificado por dentro, que é o autoconhecimento, que é a autoiluminação possível, que é a individuação, como falava o Jung, né? O Carlos Jung falava da individuação, que é você estar em contato perfeito com o eu mais profundo, que ele chamava de self. Quando você consegue ter esse contato com a sua essência divina, se identificando com ela, você trabalha muito bem aquilo que é transitório em você, que é o seu corpo, que você é mais do que um corpo, o seu nome, que você é mais do que o seu nome, seus pensamentos, que você é mais do que seus pensamentos, e assim vai. Então, todo um trabalho, e o convite é esse, né, de fazer uma identificação com a essência que nós somos. Nós somos diamantes brutos, revestidos pelo duro cascalho de nossas milenárias imperfeições, localizados pela magnanimidade do Senhor na ourivesaria da terra. Então, quem está falando isso? Matilde para a Margarida, que é o que eu estou falando para você. Nós somos esse diamante
ainda em estado bruto, revestido pelo duro cascalho das nossas milenárias imperfeições, localizados pela magnanimidade do Senhor na ourivesaria da terra. Em outras palavras, nós somos uma pedra preciosíssima, nós somos luz, nós somos esse diamante brutos ainda. Nós temos assim camadas enormes de imperfeições, mas na essência nós somos um diamante. Na essência nós somos luz. Na essência nós somos chama divina. É isso que a Margarida, a Matilde está ensinando para a Margarida, para ela não se entregar. Ela tem poder dentro dela, é um diamante, embora com esses cascalhos todos, né, nossas milenárias imperfeições, mas isso não vai tirar o valor, a preciosidade do diamante que nós somos. É isso que é importante, nos identificar com esse diamante que nós somos. A dor, o obstáculo e o conflito são bem-aventuradas ferramentas de melhoria funcionando a nosso favor. Então as pessoas acham que reencarnam para não passar pela dor, não ter obstáculo nenhum conflito dentro de si. Isso é ilusão que se passa. Muitos teóricos no campo da autoajuda, que não tem nada a ver com autoconhecimento. A autoajuda você não vai chegar ao diamante nunca. A autoajuda é fantasia, é anestesiamento da consciência, é o autoconhecimento. Conheça-te a ti mesmo, já falava Jesus. Então, a dor, o que é a dor? É um convite para o amor. A dor não é uma lei, é apenas um mecanismo, um instrumento para que nós possamos chegar ao amor, se nós não transformarmos a dor em sofrimento. Então, a Matilde está dizendo isso para a Margarida. A dor, o obstáculo e o conflito são a bem-aventuradas ferramentas de melhoria funcionando em nosso favor. Então não tem quem não passe pelos obstáculos, não tem quem não passe pelos conflitos, não tem quem não passe pela dor. Agora o detalhe, quando nós passamos pelos conflitos, os conflitos são o que nós podemos chamar as vozes divinas em nossa consciência. Toda vez que nós tivermos um conflito de consciência, porque a consciência está dizendo que nós estamos fazendo alguma coisa que não está em conformidade com as leis da própria consciência. Aí nós paramos para pensar. Se eu não der atenção ao conflito consciencial de um erro que eu possa praticar, ou que eu estou praticando, ou que eu já pratiquei, evidentemente vai ser transformado em culpa. Culpa é aquele movimento, né, de auto-julgamento, auto-condenação e auto-punição. Então eu fico o tempo todo na minha mente me culpando a partir desse julgamento, dessa condenação e dessa punição. E por autopunição, nesse movimento de culpa eu desenvolvo, além de vulnerabilizar-me em termos de ter a chamada imunidade, né, os fatores imunológicos comprometidos, eu vou ter problemas neurológicos, emocionais, mentais, psicológicos, além de outras doenças gravíssimas por causa da culpa, que, em última instância, eu estarei me autopunindo por uma depressão violenta que me joga numa cama que nem vontade de levantar eu tenho. Isso é um processo de autopunição. A pessoa está se autopunindo, subconscientemente, mas ela está fazendo isso com ela, como se isso fosse desanuviar a consciência pesada de um erro praticado, dos conflitos que ela não deu atenção, que ela deveria ter dado atenção e transformou-se em culpa e em remorso. Então, dar atenção, quando vem um conflito de consciência, é que alguma coisa nós estamos ou para fazer, ou já fizemos, ou estamos fazendo de errado. Então, vamos dar atenção a esse conflito. Opa, por que eu estou conflituado? Aí você vai ver por quê, os sims e tal, e vai buscar quais as ações para evitar com que o conflito, sendo uma alerta, eu faça a coisa errada. Ou se eu já fiz, como eu posso reparar? Né? E, como eu disse lá anteriormente, reparar os nossos erros de forma amorosa. Não precisamos reparar erros. Eu tenho que reparar meu erro, porque senão eu vou para o quinto dos umbrais. Não é nada disso. Reparar um erro, porque nós somos imperfeitos ainda, estamos em imperfeição ainda, é reparar amorosamente, é buscar da forma de reparar de uma forma mais leve. Se eu feri alguém, se eu magoei alguém, se eu prejudiquei alguém, eu vou a esse alguém, se ele me permitir materialmente, pedir desculpa, perdão, abraçá-lo, apertá-lo a mão, mandar uma mensagem para ele, realmente arrependidos. A partir depois vem a expiação para a reparação. A reparação, porque isso tudo acontece simultaneamente. A reparação já está nessa aproximação num pedido de perdão, pedido de desculpa a alguém. Então eu estou reparando um erro de alguém que eu feri de forma amorosa. Me perdoe, realmente errei, eu sou um ser humano. E a graça é que se você fazer isso sempre é que ele sopra a morte, não tem nada a ver. É você ter consciência de que errou e o compromisso é não errar mais dessa forma. Isso chama-se arrependimento.
Senão a gente fica no só para fora, a gente erra o tempo todo, desculpa, erra, desculpa. Aí não é isso que eu estou falando. Isso não traz nenhum benefício. Você errar, pedir desculpa. Não. É errar, se arrepender, expiar e reparar. Tudo ao mesmo tempo, pedindo perdão a quem nós ferimos. E procurar não fazer de novo aquilo que nós fizemos, que levou-nos a ter que nos pedir perdão a ele, né? Bom, é o que ela está dizendo para Margarida. E continua, né? Já que a dor, o obstáculo e os conflitos são extremamente importantes para que nós possamos, em nosso favor, nos melhorar, então ninguém reencarna para fazer turismo na Terra mesmo, nós reencarnamos para enfrentar dores, obstáculos e os conflitos. Que dizer da pedra preciosa que fugisse às mãos de um lapidário? O barro que repelisse a influência do oleiro. Modifica as mais íntimas disposições com referência aos adversários, diz ela. O inimigo nem sempre é uma consciência agindo deliberadamente no mal. É porque nós vemos no inimigo adversário como se ele deliberadamente estivesse agindo contra nós o tempo todo. É que nós não fazemos uma boa leitura, às vezes, das nossas inimizades. Consequentemente, o ideal é fazer exatamente isso, né? Considerando que o inimigo nem sempre é uma consciência agindo deliberadamente no mal. Na maioria das vezes, acaba atendendo o que ela chama de a incompreensão quanto a qualquer um de nós. Às vezes é um processo em que a pessoa está na ignorância e pode nos ferir em algum momento, mas quando você se ama, quando você se acolhe, quando você se respeita, quando você se valoriza, é quase que impossível alguém te ferir, porque você não vai se sentir ferido. Você não vai dar poder aos outros te ferir ou te desrespeitar. Quando eu me sinto desrespeitado, no fundo, não são os que me desrespeitam os culpados. Sou eu que me permito ser desrespeitado. Então o problema não está lá, o problema está em mim. Nós mudamos o foco. Agora, toda vez em que eu me coloco como coitadinho e vítima dos outros, das situações, eu não vou escalar montanhas. Eu vou continuar nesse movimento absolutamente infantil de coitadinho de mim, sou vítima da vida, buscando as migalhas da piedade dos outros. Mas nós somos seres divinos, nós somos diamantes ainda em pedra bruta, mas somos diamantes. Vamos colocar isso, a palavra de Matilde aqui em Libertação. Então nós somos luzes, diamantes, embora com toda a imperfeição, mas nós continuamos sendo essa coisa preciosa. Continua ela, enfrenta a qual ocorre a nós mesmos problemas de visão que só o tempo, aliado ao esforço pessoal, na execução do bem, conseguirá decidir. Mais uma colocação de Matilde para Margarida, esforço pessoal. Ninguém sobe a montanha pedindo para os outros subir por mim, não sobe lá por mim, quando chegar lá em cima sou eu, tá? Não faz sentido, eu tenho que sentir toda a dificuldade, o desgaste do esforço para subir a essa montanha. E todo esforço, o convite é um esforço paciente, um esforço que seja continuado, que seja perseverante e que seja disciplinado. Sem esforço nós não evoluímos. Nada vai cair do céu. Não são com 1 bilhão de passes e muita água fluidificada que vai me tirar da inércia se eu me mantiver na inércia. Sair dessa acomodação, enfrentando as dores, os dilemas, as dificuldades, os obstáculos e os próprios conflitos, mas com esforço permanente. E uma das coisas que nos ajuda nesse esforço é orar bastante, meditar bastante, nos momentos que estamos conflituados, chateados, aborrecidos, respirar profundamente, dar um tempo para nós, dar uns 5, 10 minutos, respirar, recompor as energias, botar combustível do oxigênio no cérebro para raciocinar melhor e sair desse estado emocional negativo para entrar no estado emocional positivo. Isso é esforço que precisamos fazer diariamente, quantas vezes forem necessárias por dia, não é só uma vez. Se for preciso fazer 1000 vezes por dia, faça, para poder se reequilibrar e não permitir que as coisas em volta, as coisas externas, realmente venham a tirar o poder que você tem em você, desse verdadeiro diamante que nós somos. Aí ela enfrenta então qual ocorre a nós mesmos problemas de visão e continua dizendo, o batráquio e a ave caracterizam por impulsos diferentes, não obstante filhos de um mesmo mundo. Então o que é o batráquio? O batráquio vive na lama. E a ave vive planando, livre nos ares. Olha a diferença. E são seres, né, filhos do mesmo planeta.
mas o batraque na lama se arrastando e as aves vojando, né, na liberdade. É necessário, Margarida, sabermos utilizar o inimigo e nele situando a nossa lição benfeitora. Então, qual é o maior inimigo que, dentro de tudo que eu estou falando com vocês, nós temos na Terra? Se eu tenho o meu grande inimigo, esse inimigo sou eu comigo mesmo. Se eu achar que os outros são inimigos, estou dando poder aos outros para dizer que ele é meu inimigo. Não. O inimigo está dentro de nós. O inimigo, a minha maior tarefa é corrigir os meus próprios defeitos e não dos outros, porque eu não tenho poder de fazer isso. Ninguém consegue controlar o comportamento de ninguém. Nem a circunstância nós conseguimos controlar. Então, o que nós temos que fazer? Então, o que eu posso dominar? É a mim mesmo. E a partir desse processo de autoacolhimento, com certeza absoluta, eu posso utilizar as forças do meu pensamento, vamos chamar assim, pensamento proativo, positivo, pensamento em que eu confio em mim, eu posso, eu consigo, eu sou capaz, eu mereço, aquelas coisas que eu sempre digo, para que nós possamos caminhar e não nos abater dizendo todo mundo é meu inimigo, coitadinho de mim, é o coitadismo, né? É o CDM, né? É a famosa síndrome do CDM que quase todo mundo alimenta, né? Coitadinho de mim. Vamos sair dessa síndrome, né? Não é coitadinho de mim, não. Nós somos seres criados por Deus, nós somos, portanto, herdeiros do universo, porque se Ele é o Criador e é o proprietário, nós somos herdeiros daquele que nos criou. Então nós temos uma coisa maravilhosa na vida, é só ver a vida de uma forma diferente. É encarar a situação, não que nós não vamos passar pelo desafio, pelos obstáculos, não, nós vamos passar isso, e é preciso passar. Só que a leitura que nós fazemos desses momentos serão diferentes, sem coitadismo, sem vitimismo, mas com proatividade. É preciso? Se é preciso chorar, vamos chorar, mas vamos enfrentar. E não, coitadinho de mim, eu sofro tanto, quer dizer, fica o coitadismo o tempo todo. Vai para umbral, coitadinho de mim, para com isso. Vamos parar com esse negócio de coitadismo, vamos caminhar, cabeça erguida, em pé, chorando, não tem problema, vamos continuar caminhando. Nós temos força, porque nós temos também as nossas pendências de vidas anteriores atrelados aos reflexos da vida atual. O cenário de hoje, ela faz exatamente semelhança aos cenários que eu deixei no passado. Então, o cenário de hoje tem essa correspondência com cenários do passado também. É a lei de causa e efeito, não é punitiva, mas é uma lei que nos corrige, vivendo as experiências que eu errei, as mesmas possibilidades para poder acertar. É a lei, portanto, de causa e efeito. Não é uma lei punitiva, ela é uma lei que nós podemos chamar uma lei que... A lei de causa e efeito é uma lei que está sempre a nosso favor, nunca contra nós. Por quê? Já que ela está a nosso favor, é uma lei que me convida a eu me proteger de mim mesmo e não dos outros. Chega de coitadismo, de vitimismo. A lei de causa e efeito é para que eu me proteja contra, pelo menos, aquelas escolhas equivocadas que todos nós temos no dia a dia. Então é necessário que nós possamos utilizar exatamente os chamados supostos adversários como elementos que nos convidem a encontrar o diamante que nós somos, embora em pedra bruta, mas que permanece com muito valor. Nós somos luz, nós somos um diamante, embora em pedra bruta, mas de alguma forma nós vamos mostrar esse valor com essa nossa coragem. Coragem não é enfrentar os outros, coragem não é enfrentar inimigo, coragem é agir com o coração, coragem, agir com o coração, cor é latim, coração. Então, coragem é agir com o coração o tempo todo. O coração é o símbolo do sentimento. E o sentimento vem do pensamento, que já vem do mundo mental, que transforma-se em emoção para que nós possamos viver de uma forma mais saudável. Ninguém vai virar santo, não, eu vou virar santo para ser uma pessoa, eu sou boazinha, então vou virar santo. Não, ninguém vai virar santo porque é boazinha. Mas com certeza a pessoa que chamada boazinha é uma pessoa saudável. Então não é questão de santificar-se, é você ter saúde, ser saudável com você, é ter mais saúde com você viver bem com você. Senão você vai dar o tempo todo poder para os outros, tirar você dessa saúde que você está construindo. A rigor, em vista da nossa posição de inferioridade, seremos adversários naturais da obra dos anjos, na esfera menos elevada que atravessemos ou que atravessamos presentemente. Todavia, isso é Matilde ensinando para Margarida, todavia, as potências angélicas não nos punem,
a incapacidade temporária de compreensão ante os serviços divinos que lhes cabem na economia do universo. Portanto, Deus, ou os espíritos superiores, ou as potências angélicas, até porque não existe punição nas leis de Deus. As leis de Deus não são punitivas, não existe espaço nos estatutos divinos para a punição. Porque se Deus é amor, será sempre um convite para corrigirmos os nossos erros e cultivarmos através das boas escolhas, exatamente nas boas ações, potencializar em nós a alegria de viver. Quando acertamos, vivemos de uma forma mais leve, mais tranquila, mais contente. Quando erramos, aprendemos com o erro, vamos consertar esse erro pela reparação e continuar tentando acertar. É assim que é a vida, e não ficar preso, totalmente escravizado porque errou. Também não. Agora, outra coisa que ela fala aqui, ao invés de condenar-nos, ficar sempre, eu não valho nada, eu sou um lixo, eu não dou conta, e essas coisas que a gente são crenças que nós trazemos do chamado esquema cognitivo dos nossos aprendizados dessa e de outras vidas, e nos colocamos como muito limitados por crenças limitadoras. Modificar as crenças limitadoras em crenças mais proativas, já que ela está dizendo para Margarida que nós somos, embora diamantes em terra bruta, em função das nossas milenárias imperfeições, nós temos capacidade de fazer com que esse diamante cada vez mais se descasque, ou seja, nós vamos diminuindo as cascas das nossas imperfeições pelo esforço permanente de trabalho, tentando aos poucos ir caminhando, subindo ou escalando a montanha a partir do alto amor. Não existe outro caminho, só a partir do alto amor. Identificar com essa pérola maravilhosa ou com esse diamante que nós somos. E aí, evidentemente, fica mais fácil viver aqui na Terra, sem coitadismo, sem vitimismo e sem querer buscar migalha de piedades e compreensões alheias. Então, ao invés de nos condenar-nos o tempo todo, que eu não valho nada, é buscar, não preciso estar me condenando. Eu sou convidado a me perdoar. É o auto-perdão para perdoar o próximo. E o auto-perdão não é autodesculpa, porque também o auto-perdão não tem nada a ver com desculpa. O desculpismo, na realidade, é negligência. A exigência traz culpa, a negligência traz desculpa. É a responsabilidade. Enquanto nós trabalharmos com responsabilidade, sem autocondenação, e procurando nos acolher, nos compreender e convivendo com as nossas imperfeições, e ir ressignificando, dando um significado diferente para nossas tendências negativas, convivendo e aos poucos e melhorando as nossas tendências negativas em tendências positivas, nós vamos viver de uma forma mais leve. Eu não vou criar esse chumbo pesado da culpa, nem da desculpa, mas da responsabilidade, sabendo que qualquer empreendimento que eu faço, eu vou fazer com a tentativa, com o objetivo de acertar, sabendo que posso errar. E se errar, aprendo com o erro e continuo fazendo. E isso para o resto da nossa existência. É assim que funciona. E não ficar me cobrando porque eu errei, ou também me acomodar para que eu não precise acertar. Não estou falando de acomodação. É ter consciência ampliada para saber que o convite é a prática do bem. E ao invés de nós condenarmos, identificarmos com as nossas deficiências de uma forma mais com compaixão. Ter mais compaixão conosco também. Eu amo meu próximo, eu tenho tanta compaixão para os outros e por nós. Se você não tem compaixão por você, você não tem compaixão por ninguém. E é o que ela está dizendo, ao invés de condenar-nos, identificam-nos deficiências compadecidamente, estende-nos braços fraternos através de 1000 recursos invisíveis e indiretos, a fim de que aprendamos a escalar o monte da sublimação em marcha para os cumes celestes. Ela está falando isso para a Margarida, dizendo que os espíritos superiores não nos condenam, nós não devemos nos condenar. Eles identificam em nós, sim, as deficiências, mas com compaixão. Tanto quanto também temos que ver as nossas deficiências de uma forma compadecida, ou seja, temos que ter compaixão conosco também. E ele estendem os braços, ou seja, nós estamos prontos para nos soerguermos. Eu tenho o potencial de eu mesmo me tirar do fosso, né, de tirar do abismo que eu entrei, através desse processo de auto-amorosidade, de auto-respeito, de auto-valorização, de auto-aceitação, tudo dentro de nós. O trabalho é conosco, autoconhecimento. E a partir daí nós vamos realmente estar mais conectados com esses benfeitores, verdadeiros anjos que estão próximos de nós e que nós muitas vezes estamos longe dele porque nós não nos conectamos com ele por falta de oração. E aí
nessa marcha, né, nesse processo de escala de monte, de sublimação, estaremos realmente em marcha a esses cumes mais elevados, né, que eles chamam de cumes celestiais. Verificando-se pequena pausa nas observações maternais, a jovem senhora, que é a Margarida, obtemperou em levada. Amada mãezinha, pudessem meus ouvidos guardar sempre a doce música de tuas palavras. Tristemente antevejo o torvelinho das dificuldades terrenas a que devo retornar. Lembrando aqui que ela está conversando com o Matilde, porque ela está no sono, semi-desprendida do corpo, ou seja, ela está emancipada do corpo e tomou um passe violentíssimo ali para poder estar com toda essa lucidez. Tudo agora é consolação, diz ela para a mãe dela. Tudo agora é esperança. Todavia, amanhã eu serei novamente prisioneira no cárcere físico, no corpo físico, eu vou ter que acordar e caminharei de memória anestesiada, em conflito incessante com os monstros que me assediam. Então ela já está com uma preocupação. O que é isso? Uma ansiedade. Ansiedade, ela está pensando o que vai acontecer com ela quando acordar. Então ela já está jogando, trazendo para o presente uma coisa que ainda nem aconteceu. Então quando você traz para o presente coisa do futuro, chama-se ansiedade. E a ansiedade também nos traz desconforto desnecessário. Todo o processo de você resolver passado, você não tem como voltar para o passado e refazer, porque não temos todo o tempo para voltar para o passado. Futuro não temos como jogar para o futuro, não, todo o processo de resolução de nossa vida se resume no presente. Ao invés de trazer o futuro preocupante para o atual presente, viver por antecipação o sofrimento, eu faço planejamento, a partir de um bom planejamento assim, eu sei que eu vivendo bem agora, a consequência será, com certeza absoluta, a harmonia para mim. Eu vivendo mal agora, evidentemente, nem é planejamento, eu vou ter que colher aquilo que eu estou fazendo agora. Então é fazer exatamente esse tipo, trabalhar só a partir do aqui e agora que eu resolvo as minhas soluções. Não adianta pensar num futuro, trazer os dilemas do futuro para o presente, porque eu vou sofrer duas vezes, e também ficar preso ao passado, porque eu errei. Não, já aconteceu, faz o que? Aprende, e vamos agora, a partir do presente, o que eu posso fazer, quais as ações que eu posso fazer para ter um futuro melhor. Isso é planejamento. Então este acrescentou, Matilde afetuosa, é o imperativo da tarefa que nos compete realizar. Entretanto, não percas o tesouro do tempo em considerações inúteis, Margarida. Encha tuas horas de trabalho salutar com a possível harmonia, fonte de toda beleza. A inteligência que, de algum modo, já se evadiu das limitações da animalidade, encontra-se no corpo de carne, a maneira do lidador num estádio de provas benfeitoras. Lá dentro, na arena das possibilidades sublimes, que a região do nevoeiro oferece, há quem se encaminhe para cima e há quem se dirija para baixo. Não fujas aos obstáculos valiosos na corrida de aperfeiçoamento, Margarida. Para que fugir? Tem pessoas que dizem, meu Deus, tire esses obstáculos da minha vida. Meu Deus, tire esse sofrimento. Não adianta pedir isso a Deus. É a oração mais pouco inteligente. Ao contrário, é pedir a Deus força que possam suplementar nos limites da nossa própria força os obstáculos que temos pela frente. É enfrentar e não contornar, é enfrentar o obstáculo com a força de Deus, conectando pela oração com os nossos amigos espirituais. É assim, e não fugir a esses obstáculos, porque esses obstáculos são valiosos nesse processo do nosso aperfeiçoamento. Se nós fugirmos do obstáculo, nós não crescemos, não nos aperfeiçoamos. É isso que ela está dizendo. Não fujas ao óbice valioso da corrida do aperfeiçoamento. Em frente. Peça a Deus força, mas em frente, porque Deus não vai tirar esse obstáculo. Não tem como, porque é um óbice valioso, palavra dela. Nem absorvas o mentiroso elixir da ilusão, apaixonadamente usado por todos os que se deixaram vencer pelas tentações do desânimo, incapazes de aceitar o desafio que o mundo nos endereça. É lógico, se nós realmente ficarmos na acomodação, papo para o ar, na inércia, evidentemente, o que ele chama de tentação do desânimo? Eu vou ficar no desânimo, não vou querer enfrentar a própria vida, eu não vou querer enfrentar os desafios, eu não vou querer enfrentar as dores. Falou aqui, dor, os obstáculos, os conflitos são importantes. A dor convite para o amor. Os desafios para que nós possamos criar musculatura espiritual para chegarmos no mundo espiritual como um atleta, no sentido metafórico, bem preparados, né? Então enfrentar e superar os obstáculos. E os conflitos são aqueles momentos
em que a consciência, que é a voz de Deus, olha, você está errando, olha, você vai errar. Os conflitos vêm muito em função desses alertas de consciência. Dar atenção a isso e procurar dizer por que eu estou com esse conflito. E dar atenção para buscar um caminho melhor, mas enfrentar os obstáculos. A vida, para toda alma que triunfa no carreiro áspero, é serviço, movimento e ascensão. Então, o que é viver? Viver é estarmos realmente nesse caminho pedregoso, áspero, mas trabalhando, nos movimentando e crescendo, ascendendo. E a rajada de luta que te conduzirá ao píncaro luminoso não te suponha sozinhas na jornada áspera. Ninguém está sozinho. Outras, aos milhares, suam e sangram em silêncio. Ou seja, você não é a única pessoa que sofre. Você não é a única pessoa que chora. Você não é a única pessoa que está supostamente incompreendida para os outros, dando poder aos outros para realmente ficar como, oh, eu preciso da sua compreensão, pelo amor de Deus, me ame, por amor de Deus, tenha piedade de mim, que a gente fica dependendo dos outros, sempre para fora de nós. Se eu me amo, eu já me basta, eu não preciso estar mendigando o amor de ninguém, nem compaixão de ninguém, se eu já tenho compaixão por mim, eu já me basto, e a partir daí eu posso ser exemplo, referência e estímulo para que as pessoas encontrem o mesmo caminho, porque eu também não posso fazer esse caminho por ninguém. Eu não posso chegar a tirar as conquistas virtuosas que eu tenho. Olha, eu vou te dar aqui alguns gramas de virtude que eu conquistei para você. Não existe isso no universo. As virtudes são conquistas individualíssimas. Passam na cena do mundo sem o afeto de um esposo e sem a bênção de um lar. São muitas pessoas que sofrem. Ela está casada. Ela é filha de um juiz. E a Matilde está dizendo para ela quantas pessoas sofrem pra caramba no mundo. São milhares, suam, sangram em silêncio. Não reclamam, passam uma cena do mundo sem afeto de um esposo e sem a bênção de um lar. Não conhecem, como tu, a dádiva de um corpo normal, nem podem guardar os mínimos sonhos que arregimentas no coração de mulher. São homens esquecidos e mulheres desamparadas que passam despercebidos e humilhados do berço ao túmulo durante uma encarnação. Respiram em regime de tortura moral e seguem estrada fora desprotegidos e dilacerados, aos olhos do mundo, abafando os próprios soluços que, se ouvidos, lhes acarretariam implacável punição. Entretanto, Margarida, apesar do espesso véu de lágrimas que lhes dificulta a marcha, continuam caminhando impávidos, contando com um amanhã cada vez mais impreciso e distante, que parece ocultar-se indefinido nos horizontes sem fim. Olha só a metáfora que ela, a mãe de Margarida, dá para ela, de pessoas que sofrem barbaramente, muito diferente do sofrimento dela, que agora está livre da obsessão. Margarida, que assinalava enternecidamente a argumentação, rogou súplice: mãezinha, ensina-me a continuar, por favor. Eu desejo honrar a bendita oportunidade que recebi da reencarnação. Não procure ser atendida em todos os teus desejos, falou a Matilde para ela, mas procura servir fraternalmente a quantos te reclamem arrimo e braço forte. Ajuda antes de procurares auxílio. Compreende sem exigir compreensão imediata. Desculpa os outros sem desculpar a ti mesma. Ampara sem a intenção de ser amparada. Está bem Francisco de Assis, né? Dá sem o propósito de receber. Não persigas o respeito humano que te faça parecer melhor que és. E na busca, em todo tempo e lugar, a bênção divina na aprovação da própria consciência. Ou seja, em qualquer lugar, em qualquer situação, em qualquer circunstância, com quaisquer pessoas, de qualquer maneira, o que ela está dizendo, procure encontrar a bênção divina da aprovação da própria consciência. Isso aqui vale dizer, quando você se respeita, quando você se aceita, quando você se acolhe, quando você se valoriza, evidentemente você está se aprovando consciencialmente. E quando você está nessa aprovação da própria consciência, evidentemente você está caminhando de uma forma leve, suave, contente e até certo ponto rápida. Porque são virtudes que não são fáceis de ser conquistadas. Tem pessoas que você diz assim, olha, procure se amar. Diga para você mesmo, ame-se, ela não consegue. Ela talvez passe uma encarnação sem dizer isso. Ame-se. Eu não consigo dizer que me amo. Por quê? Porque se rejeita. E não somente se rejeita como essência,
se rejeita também como autoimagem. Ela se olha no espelho e não gosta do que vê. Com todo o respeito que eu tenho. Tem muitas pessoas que acham que não são bonitas, que não são belas, e rejeitam o próprio corpo e começam a mexer demais, fazer várias recalchutagens. Eu estou falando nos excessos, estou falando nos extremos, é claro. A beleza, né, está nos olhos de quem a contempla, é claro. Mas tem pessoas que olham para o espelho e não gostam da autoimagem, que a autoimagem representa a personalidade. É uma coisa transitória, mas é um instrumento da essência que ela é. Mas ela fica presa a essa autoimagem com raiva. Aí ela nem tem coragem de olhar no próprio espelho, de se ver. Ou faz as chamadas excessivas harmonizações faciais, né? Porque não gosta. Então ela quer fazer para que os outros realmente, você vai ficar sempre em função da avaliação dos outros. Ou seja, já pensou você viver sempre em função da aprovação dos outros? Você é escravo dos outros, é escravo das pessoas, é escravo da sociedade. Não, porque a sociedade... Me perdoa, mas a sociedade... Eu sou um diamante, embora em terra bruta, mas sou um diamante. Então, se eu vejo na minha autoimagem e ficar preso a ela, eu vou ficar preso ao que é transitório. Mas se eu olho para a minha autoimagem, respeitando, porque essa autoimagem faz parte da minha atual personalidade, não sou eu, mas é um instrumento da essência que eu sou, embora em terra bruta, do diamante que eu sou. Pois bem, olhar para a imagem, mas procurar perceber além da imagem, porque a imagem é transitória. A imagem, a minha pelo menos, já está com 71 anos. Essa imagem já teve 15, teve 12, teve 20, teve 30. São imagens que vão se modificando com o tempo. Então, ao invés de ficar preso, escravo a uma imagem que é transitória, eu vou procurar, a partir da imagem como instrumento, me ver como essência. Poxa, eu não sou isso, eu estou isso, mas eu sou mais do que isso. Mas as pessoas que se acham que são isso, aí tentam fazer tudo que é recalchutagem para não sair daquilo que ela acha que os outros aprovarão. Você, agora sim, você é belíssimo, você é maravilhoso. Quer dizer, você vive em função exatamente dos decretos dos outros. Não temos que viver em função disso. Viver por autoaprovação da consciência, como é buscar em todo tempo e lugar a bênção divina da aprovação da própria consciência. Não procures destacar a posição diante dos outros. Antes de tudo, aperfeiçoa os teus sentimentos cada vez mais, sem propaganda de tuas virtudes vacilantes e problemáticas. É outro problema também. É você querer excessivamente, valorizando de uma forma absolutamente distorcida daquilo que é transitório em você, o que ela chama aqui, né? Um sentimento egóico profundamente sombrio, de você fazer propaganda de supostas virtudes vacilantes e problemáticas no campo das pseudo-virtudes, que nós chamamos de ego mascarado. Porque pelo ego mascarado, você mascara a virtude, você aparentemente é bonzinho, aparentemente dócil, aparentemente humilde, aparentemente tolerante, mas tudo isso máscara do ego. É o que ela está falando, sem fazer essas propagandas mentirosas. Seja o que você é com essência de amor e viva de uma forma tranquila, de forma harmoniosa com o próximo, mas sem essa propaganda das virtudes vacilantes e problemáticas. Age corretamente, esquece as frases vazias ou venenosas da maledicência, quanto mais. É um outro problema. Olha que Matilde está dando uma lição muito grande para a Margarida, para ela recomeçar a vida dela, né? Ou seja, fazer com que as palavras elas sejam remédio, não venenos, né? Porque maledicência, na realidade, nada mais são do que peçonhas, né? Quem fala mal é uma verdadeira víbora, né? Está envenenando a vida dos outros. Então, a palavra... Aliás, o Emmanuel tem uma frase interessante sobre isso daí. Diz que um grupo de 5, 6, 7 pessoas, um grupo de pessoas não consegue ultrapassar a 5 minutos sem conversar coisa sadia. Isso é um tipo de uma observação gravíssima. Pessoas, quando estão juntas, normalmente elas podem até conversar durante 5 minutos, coisa boa, coisa aproveitável. A partir daí, não se aproveita mais nada. Emmanuel, não sou o que estou falando, não. E está dizendo agora para Margarida, procura agir de forma correta, esquece a maledicência, né, que é o veneno, a peçonha da língua, em te socorrendo das diretrizes alheias. Desconfia das palavras que te lisonjeiem a fantasiosa superioridade pessoal ou que te inclinem à dureza do coração. Ou seja, ela, se ficar muito escrava a essas avaliações dos outros, as aprovações dos outros, evidentemente, o que vai acontecer? Ela vai supostamente criar uma fantasia
se for elogiada de uma falsa superioridade pessoal, que vai, como superior, fica um coração meio endurecido, por onde você passa, você é o tal, você realmente é o alvo das atenções. E isso traz prejuízo porque você continua alimentando a sombra do mundo egóico, a sombra da persona. Mas nós não somos persona, nós temos uma persona, mas nós somos, vamos para o diamante bruto, eu digo, somos luz, somos um diamante, embora em terra bruta ou em face das milenares imperfeições. Diante da fartura ou da escassez, recorda o serviço que Deus te convocou a realizar e produz o bem em seu nome onde estiver. Todo bem que nós fizermos, todo bem que nós somos convidados a fazer, é que nós possamos fazer em nome de quem? Do Criador, não em meu nome. Todo bem resultante das minhas escolhas, evidentemente, eu estou fazendo em nome de Deus. Eu estou fazendo em nome daquele que me criou. Estou fazendo em meu nome. Porque se eu fizer em meu nome, já não é nem bem. É um grande mal. Porque na realidade eu estou fazendo em meu nome. Em meu nome que eu digo da persona. E quando eu faço em nome da persona, eu estou fazendo em nome de algo que não é permanente. Ou seja, de algo que é transitório, que é a persona, que é o Jorge. O Jorge não é para sempre. O Jorge é transitório. Então não é um bem, eu estou fazendo até um grande mal. E tem muita gente que faz o bem e alardeia. Oh, eu sou maravilhoso. Eu distribuo e começa a dizer, quer dizer, a mão esquerda, na realidade, né, sendo denunciada aí. Lembra-te de que a experiência na carne é demasiadamente rápida e que a tua cabeça deve permanecer tão cheia de ideias santificantes quanto as mãos repletas de trabalho saudável. Para que atendas, porém, a semelhante programa, Margarida, é muito importante abras o coração ao sol renovador do bem maior. De alma fechada ao interesse pela felicidade do próximo, jamais encontrarás a própria felicidade. A alegria que improvisares em torno dos pés alheios te fará mais rica de júbilo. Na paz que semeares encontrarás a colheita da paz que desejas. Estes são os princípios da vida luminosa, radiante. E no isolamento ninguém recolherá a suprema alegria. Para a sabedoria divina, tão infortunado é o pastor que perdeu o rebanho quanto a ovelha que perdeu o pastor. A desistência de ajudar é tão escura quanto o relaxamento de extraviar-se. O egoísmo conseguirá criar um oásis, mas nunca edificará um continente. É indispensável, Margarida, aprenderes a sair de ti mesma, auscultando a necessidade e a dor daqueles que te cercam. E nesse ínterim, calou-se a voz da protetora e, sentindo-se banhada na infinita luz daqueles momentos inesquecíveis, a esposa de Gabriel, que é a Margarida, indagou, embriagada de alegria. Ó Deus, Pai misericordioso, a que devo atribuir a graça inesquecível dessa hora? Matilde levantou-se, abraçada a filha espiritual, e caminhando ao nosso encontro, apresentou-nos a ela por particulares amigos. Confraternizadora palestra estabeleceu-se, extinguindo-se a onda de lágrimas que nos visitava a todos indistintamente, ante a conversação comovedora e inesquecível. Chegou, entretanto, o momento em que a benfeitora se revelou interessada em despedir-se. Antes, porém, gravou o olhar muito lúcido na ex-obsidiada e falou-lhe resoluta. Margarida, agora que retens tanto quanto possível regular consciência de ti mesma em nossa esfera de ação, ouve o apelo que te endereçamos. E a partir daqui eu vou deixar para o próximo quarta-feira, que vocês vão ver que apelo é esse. O que Matilde, um espírito superior demais, vai pedir para Margarida? Qual o pedido, qual a solicitação? Que a Margarida, agora que retens tanto quanto possível regular consciência de ti mesma em nossa esfera de ação, ouve o apelo que te endereçamos. Na realidade, ela vai fazer vários tipos de solicitações e Margarida vai realmente deixar bem gravado no subconsciente quando acordar toda essa extraordinária experiência durante a noite. E vejam vocês que como o trabalho do bem é trabalhoso. Fazer o bem não é uma coisa tão simples, não é?
o trabalho lá de Gúbio, que é o pai espiritual também de Margarida, o que ele fez para trabalhar a família de Saldanha, depois Leôncio, depois encaminhar o Gaspar, aqueles ovoides, e agora trabalhando Margarida trabalhar agora para o Matilde está ligado ao próprio Gregório, nesse emaranhado de personagens ligados afetivamente, mas muitos deles ainda voltados, agora já voltado ao mal, mas antes voltado à revolta, à vingança, como no caso de Saldanha, como no caso do Leôncio, no caso de Gaspar, né? Vamos ficar por aqui para que nós possamos, na próxima quarta-feira, exatamente ver quais foram esses apelos que ela está endereçando. Fez vários pedidos, olha, faça aí, mas tem outros tipos de solicitações que ela vai fazer também para Margarida, tá ok? Vamos ficar por aqui? Gratidão. Erlen, para você um grande abraço também, tá? Deixa eu ver aqui, eu não sei mexer com esse negócio de passo rápido, né? Eleusa, Alice, um grande abraço para você também. Alessandra, Gladys, um grande abraço. Obrigado, um bom final de semana para vocês todos aí, tá? Até quarta, para que nós possamos manter essa conversa maravilhosa e fazer essas nossas ressignificações, porque numa leitura rápida você acaba não entendendo o que Matilde está pedindo de Margarida. E com os conhecimentos que nós possuímos dentro da psicologia consciencial, nós temos uma capacidade de ampliar exatamente o que ela está dizendo para Margarida, com uma linguagem mais popular que eu estou utilizando, tá ok? Bom descanso para todos vocês, boa noite e muita paz.